CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Oi, Andréia, boa tarde. Oi, Mário, boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes e aos colegas aí do estúdio também. Vi que o Dione está com a gente hoje, né? Adalberto. Murilo, que fez aniversário semana passada. Meus parabéns também por aqui para você, Murilo. Tá E agradecendo. boa tarde especialíssimo para o Pedro, né, Mário? Que voltou aí. A gente estava com muita saudade dele. Que bom que ele voltou. Graças a Deus, o Pedro estava com a garganta inflamada, ficou internado, mas já está de volta aqui para nossa Pois é, que alegria. susto. E formado, viu? Agora formado, uma festa maravilhosa de formatura. Eu vi. Andréia, Evandro estava falando agora há pouco sobre de que maneira a revolução digital, né, cria automação, vai extinguindo profissões em determinados setores. Essa revolução digital também mudou muito a relação de trabalho. Não é uma relação direta, assim, assédio moral com revolução digital, mas elas não deixam de estar interligadas também, ou uma coisa potencializa a outra. Hoje é dia de combate ao assédio moral. Antes de falar dessa relação com o WhatsApp, com o e-mail, se isso pode configurar assédio moral também, seria muito bom você conceituar para a gente o que é assédio moral, quais são os limites entre uma brincadeira, uma exigência um pouco mais ríspida ou severa de um gestor e o assédio moral. Legal, Mário. Até porque é tão importante a gente começar assim, porque assédio moral, algumas pessoas acham que depende da intenção ou da interpretação do outro, que não tem algo que nos ajude a entender o que é. Não, ela é tipificada, né? Ela é um crime, ela é tipificada. E, em grandes linhas, o que a gente poderia falar que é assédio moral? É uma conduta abusiva, e hoje a gente está falando de assédio moral no trabalho, né? Então, é uma conduta abusiva em decorrência de uma relação de trabalho que resulta, e essas são palavras que se usam mesmo, tá? Na tipificação: vexame, humilhação ou constrangimento de uma ou mais pessoas com a finalidade de obter, e olha que interessante a expressão, o engajamento subjetivo de todo o grupo ou das pessoas às políticas e às metas das empresas. Então, é aquilo que eu faço para botar uma pessoa em vexame, humilhada ou constrangida em prol de engajá-la para que ela faça alguma coisa que eu preciso para seguir uma política, uma meta da empresa. Então, é isso. Então, mesmo que a pessoa diga, mas não é a minha intenção, não tem relação com intencionalidade ou não. Se a pessoa se sente nesta condição e as pessoas que assistem aquele assédio, né, fica muito claro que ela está sendo colocada naquela caracterização, isto é um assédio moral. E, no fundo, Mário, o assediador, né, ele sempre desconfia que ele está assediando, porque pode parecer estranho, mas muitos assediadores têm percebido, historicamente, que não é mais o caminho ideal, porque eles aprenderam numa lógica do assédio também. E isso, principalmente profissionais mais maduros, né? Normalmente na faixa de 40, 50, 60 anos, que quase que naturalizaram o aspecto de serem assediados, começaram a dar outros nomes, e hoje essas pessoas, e muitas delas em posição de liderança, querem continuar dando outros nomes ao que é, na realidade, assédio. Então, vamos concretizar para o nosso ouvinte entender coisas que, por exemplo, né, pessoas nessa faixa etária já naturalizaram ou se submeteram. Líderes, né, aquele famoso bater na mesa quando está muito insatisfeito e bate na mesa e joga a cadeira e bate porta. Então, essa coisa que tem ali uma intencionalidade de constranger, né, de intimidar a pessoa, ou usar palavras até de baixo calão. Quantos, né, de nós e ouvintes já ouviram pessoas falando palavras de baixo calão para intimidar e para mostrar poder, ou uma exposição pública de um erro que você cometeu, ou de alguma coisa que você fez que não era adequado, que se esperava, e você exposto publicamente, ou adjetivos negativos, né? Então, os famosos apelidinhos, que se a gente puder, mesmo que a gente, de novo, tenha intencionalidade positiva, a gente tem que chamar o nosso colega
de trabalho pelo nome dele. Ele tem um nome, ele tem um sobrenome, então evitar essa coisa dos apelidinhos, né? E exigir, e aí, Mário, tem uma coisa que é muito contemporânea, tá? Lugares que começam a exigir que pessoas façam dancinhas para vender, façam teatro, não sei o quê, cante uma musiquinha. Então, tem que ter cuidado com esses pedidos, né, que às vezes não estão estabelecidos, inclusive em contrato de trabalho, em nome de um possível engajamento de vendas. Então, se a pessoa estava ciente, concorda e não vê nada demais, ok, mas estabelecer isso em cima de um contrato que não foi combinado antes, de repente uma pessoa que é tímida, que é mais reservada, que está ali para vender e não para fazer dancinha, de repente se vê numa necessidade de fazer uma dancinha pública e aí está caracterizado claramente o assédio moral, né? Me surgiram duas dúvidas. A primeira você já respondeu ao dar exemplos, mas talvez você consiga responder também de uma maneira um pouco mais completa, Andréa, porque você disse, você leu aí a definição. Expor uma pessoa, não é bem um ridículo a expressão que você usou, me falhou. Vexame. E situação constrangedora. O que, de repente, a constrange, não me constrange. Ou o que é constrangedor para o Johnny pode não ser para o Adalberto. Há uma certa subjetividade nessa interpretação do assédio moral ou não? Quando você tem exemplos tão claros como você diz, bater na mesa, botar apelidinho, isso já configura e não há nada de subjetivo nisso? Não, existe subjetividade sim, Mário. E o importante é como a gente encara a minha atitude em relação a outro. Se o que a forma como eu trato, a brincadeira que eu faço, ofende ou fere moralmente o outro, como você disse muito bem, nós somos pessoas diferentes, temos atravessamentos culturais diferentes, então o que eu de repente vivi, né, na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, que era muito natural, às vezes dentro da minha própria casa, eu tenho que ter cuidado quando eu levo este padrão para dentro de um ambiente profissional, porque tem pessoas que têm atravessamentos culturais diferentes dos meus. Então, se ofende, se fere o outro, é porque não deve ser feito, tá? E aí a gente evita fazer, por exemplo, o apelidinho, ou imitar, imitar, quantas pessoas às vezes se sentem ofendidas, imitar sotaque, o sotaque nordestino, o sotaque do sul. Então, tem que ter muito cuidado na percepção que o outro faz das nossas próprias atitudes, porque sim, tem um aspecto subjetivo, mas eu sempre gosto, Mário, de ir para o lado mais objetivo, porque eu não tenho dúvida que essa temática que a gente está trazendo aqui, muito relevante, as pessoas vão ficar muito atentas e depois vão pesquisar, porque isto ainda é absolutamente presente, tá? E aí, quando a gente foge para essa coisa mais subjetiva, é quase que a gente dá um álibi para os assediadores clássicos que estão longe de estarem ali preocupados com a subjetividade. Isso ainda, infelizmente, é muito presente. Eu trouxe até um dado do Tribunal Superior do Trabalho fresquinho que saiu, que olha esse dado, que no primeiro semestre do ano passado, as denúncias, então você imagina, a pessoa teve coragem de denunciar no Tribunal Superior do Trabalho, atingiu a marca de 31 mil casos de assédio moral e assédio sexual, que também, infelizmente, ainda existe, o que representa o triplo de denúncias dos anos de 2019 e 2020. O que significa isso, Mário? Significa que aumentou? Não sei, mas significa que as pessoas estão mais corajosas. Então, eu sempre digo para os assediadores, engraçado que eu recebo muito nos meus trabalhos de mentoria, assediadores que não querem mais ser assediadores. Mas olha que interessante, não sabem como muito agir diferente porque foram padronizados e aprenderam na base porque foram assediados também. Mas se não quiser mudar por um respeito às pessoas, mudem por inteligência, tá? Porque isso está cada vez mais sendo denunciado, as pessoas cada vez menos toleram, e hoje, né, Mário, tudo se filma e tudo se grava. Então, mesmo que seja no medo, que bom que os assediadores comecem a refletir de que esse não é um caminho virtuoso, porque sai muito do aspecto da subjetividade, tem aspectos de ordem objetiva
que infelizmente continua acontecendo no ambiente profissional. Perfeito. O Kleber manda um exemplo aqui, nos parece assim muito nítido que houve assédio. Aqui em Vitória, um gerente de uma agência bancária recebeu um troféu de pior desempenho regional. Deram um troféu para ele. E o Kleber coloca com ponto de exclamação no final: assédio puro. Procede, né? Assédio puro mesmo, né? Total. E absolutamente caracterizado dentro do conceito que, olha, se deu esse troféu para ele, em que sentido? No sentido de obter um engajamento subjetivo de todo o grupo. Então, na hora que eu dou um troféu de pior vendedor, pior gerente, enfim, qual é a mensagem? Não só para aquele que recebeu, mas para o entorno, né? É uma cultura, inclusive, que estimula o próprio assédio, né? É incrível. É por isso que eu digo que a gente, infelizmente, ainda está muito longe da gente ter as preocupações subjetivas, que são nítidas, são legítimas, são importantes, mas ainda temos muitas questões de ordem objetiva e inquestionáveis, como, por exemplo, esse exemplo aí que o nosso ouvinte trouxe para a gente agora. Né? O Kleber trouxe. Você falou sobre as dancinhas, às vezes os comportamentos tidos como modernos para atrair clientes, enfim. E você disse, olha, isso tem que ser dito antes. Eu lembrei daquele ditado, o combinado não é caro. E eu me lembro de restaurante que a gente vai, quando é dia do aniversário, vem uns 5 garçons animadíssimos e nos surpreende com parabéns, às vezes até nos surpreende de uma maneira indesejada. Você toma um susto, mas você fica feliz. Cantam ali parabéns de uma maneira muito entusiasmada. Não sei se eles estão de fato entusiasmados ou se é uma obrigação dos garçons fazerem aquilo. Mas o garçom que não gosta de cantar parabéns para o cliente, ele pode dizer que ele está sofrendo um assédio ou no momento da contratação, se isso for explicado, não há assédio nenhum nisso? Na realidade, tudo é o que você falou mesmo. Vamos combinar, vamos estabelecer os limites, e tem restaurantes, inclusive, que são já conhecidos por isso. Então, na medida que eu quero uma vaga de garçom, e eu sei que tem uma cultura, inclusive, que as pessoas vão para esses restaurantes para fazer aniversário, porque sabe que tem esse momento, então não cabe, tem ali um histórico, inclusive, cultural. Agora, independente, Mário, de foi combinado ou não foi combinado, aí vai uma recomendação, que eu dei algumas recomendações aqui para os assediadores refletirem, até entrarem para o campo da consciência, porque muitos acham que não são, né? Essa expressão que você usou até no anúncio, muitos deles usam que é uma coisa do mimimi. Então, não tem a ver, de novo, com a intencionalidade, mas a forma como o outro lida. Mas a gente também tem que dar dica para quem é assediado, né? E tem o primeiro passo, que é sempre difícil da gente recomendar porque as pessoas se assustam, mas até isso está na nossa mão, porque a gente precisa impor limites, Mário. Eu sempre digo para os meus mentorados, para os meus alunos, nas palestras que eu dou e agora para os meus ouvintes, que respeito a gente não conquista, a gente exige, tá? E isso é uma mudança de modelo mental completamente diferente para as organizações. Então, você tem que dar limite e dizer claramente que determinada forma, determinado comportamento não lhe agrada. André, eu tenho muita dificuldade porque, historicamente, eu não fui apoiada. Cada um tem sua história de vida, que não é um quadro psicológico, mas ainda que você precise de suporte psíquico, emocional, para colocar esses limites, isso é fundamental. Estabelecer o primeiro limite, depois você tenta buscar um diálogo. Aliás, uma das formas de impor o limite é tentar dialogar. Se não conseguiu através do diálogo, você pede ajuda. Então, vamos supor, a sua liderança imediata, ou um colega que talvez tenha ali um pouco mais de entrada para ajudar a inibir aquele processo. Se não funcionar, você parte para um processo de denúncia, porque muitas empresas têm compliance, têm setores de ouvidoria. E, infelizmente, como última alternativa, se você não conseguiu, não dá para descartar, Mara, a possibilidade de você sair de um emprego, porque ninguém deveria se sujeitar, né, a ser assediado moralmente para sustentar um emprego. Eu não posso acreditar que não tenha nenhum outro caminho. Eu sei que as pessoas, muitas, dependem do emprego, todo mundo tem seus compromissos, mas é sempre importante refletir essa possibilidade de sair de um emprego onde você claramente é assediado, inclusive pode ser que tenha uma cultura, né, que estimule ou não combata essa lógica de assédio corporativo.
Professora, tem uma pergunta. É o Johnny Silva que está falando com você, André. O Johnny que fala aqui. É um assunto muito delicado, né? Mexe muito com o sentimento das pessoas. E às vezes esse assédio ele acontece de maneira velada, tão velado, que às vezes os outros colaboradores não percebem aquilo. E ele vem em forma de piada, uma piada insistente que fica vários dias. Como é que essa pessoa que está se sentindo mal no ambiente de trabalho, que está vendo isso acontecer, inclusive não se sente encorajada porque às vezes os próprios colegas participam disso tudo, como é que ela vai conseguir levantar provas, ter uma conversa ali sem parecer chata ou que ela se sentir até culpada por aquela situação? Em alguns momentos isso acontece, né? Posso pegar uma carona no comentário do Johnny? Porque a senhora diz, cuidado com as brincadeiras. Às vezes você imita o sotaque de um colega, mas se o colega não demonstra que ele está incomodado, pelo contrário, se ele ri com você e tal, participa, o funcionário que é vítima do assédio, acho que mais ou menos essa é a pergunta do Johnny, né? De que maneira ele tem que se comportar, até para que a gente perceba, ele não está gostando. Porque se ele está rindo junto, é claro que ele pode estar sendo oprimido ali. Tá todo mundo, é o chefe também, né? E dá aquela risadinha amarela. Mas a gente percebe também que às vezes a brincadeira é bacana no ambiente, alegra o trabalho. Esse limite, André, como é que a gente faz? É isso, Johnny, te ajudei, porque eu queria perguntar isso também sobre... Sim. Quando a pessoa aceita também a brincadeira, enfim, a gente fica, agora não brinco mais? Não vou brincar mais com ninguém, de nada? Eu acho que as duas questões que vocês trazem, né, tem uma, infelizmente passa, ou felizmente, né, porque eu sempre acho incrível quando as pessoas têm coragem, passa pelo aspecto de coragem. Então, por isso que eu fiz questão de colocar como primeiro item para quem é assediado, impor limites. E, às vezes, impor limites não significa brigar, você responder a agressividade com agressividade, mas, às vezes, Mário, como você muito bem disse, é não rir. Então, se estão brincando um apelido para você que não te agrada, ou imitando o seu sotaque, ou falando do seu cabelo novo, ou falando da sua roupa nova que você quer usar, ou seja lá o que for, e você não ri, já é um belíssimo de um sinal. Porque algumas pessoas pouco se importam com a sua ausência de sorriso, mas outras são sensíveis, e é um sinal que você dá, né? E cada um dentro do seu limite, porque algumas pessoas têm um estilo mais de se posicionar, e normalmente essas são as que menos sofrem assédio, porque já se coloca ali, já se impõe, mas tem outras que têm comportamentos um pouco mais restritos, mais reservados. Então, pequenos sinais, como, por exemplo, não rir, ou se retirar quando está uma brincadeira que não lhe agrada, são sinais que a gente vai ajudando. Agora, me lembrou muito, Johnny, quando trouxe essa situação que pode ser muito sutil, que nós já falamos sobre isso aqui, e que está totalmente diretamente relacionado com o tema, que são os psicopatas corporativos. Lembra desse tema, Mário? Lembro. Que são aqueles que assediam de uma forma não tão óbvia, tá? Que é o bater na mesa, palavras de baixo. Aí é que são elas. Então, esses são os mais complexos e que exigem que você realmente peça ajuda a alguém da sua confiança para observar também, para trocar uma ideia, né? Para aconselhar, e acionar em instituições, em empresas que são mais maduras nesse sentido, o compliance, ouvidoria, e como última alternativa nessa jornada, né, terrível de assédio, é sair do emprego, porque, de novo, eu insisto, ninguém deve receber salário para ser destratado, humilhado e colocado numa situação constrangedora no ambiente profissional. André, obrigado, viu? Acho que foi esclarecedora a sua participação aqui nesse dia de combate ao assédio moral. Entendemos direitinho o que é assédio moral, como é que você pode se defender, como é que você pode deixar claro também, né, que você não está gostando, que a partir do momento que você diz, não estou gostando, deixou de ser uma brincadeira, já virou um assédio. E esse assédio velado, que ela disse, escondido, que é o mais cruel muitas vezes. André deu um exemplo muito legal do chefe que... Como é que é a expressão, André? Não. Quando é o assédio velado, como é a expressão? É o psicopata corporativo. Psicopata corporativo. E eu lembro que o André falou, é aquele cidadão que chega, oi Adalberto, oi Murilo, e não fala com o Johnny. Ignora a presença. Uhum. E faz isso várias vezes. Ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe o que é, como é que ele quer machucar, atingir aquela pessoa. Lembra, André, desse exemplo que você deu?
Lembro, esse é o mais difícil de diagnosticar, mais difícil de denunciar. Porque imagina você ligar para a ouvidoria, para o compliance e falar assim: ah, hoje a Andréia Salsa entrou lá no estúdio, cumprimentou todo mundo, menos eu. É complexo, né? Só que são micro perversidades, porque o fomento do psicopata, né, o alimento do psicopata corporativo, que é caracterizado, inclusive, dentro de uma CID, né, de uma doença, ele é a perversidade, o alimento dele é a perversidade. Mas ainda assim como subjetivo e assim como o psicopata corporativo, que eu entendo que são polos, eu acho que vale a pena a gente focar no que é muito ainda recorrente. E aí, Mário, trazer para reflexão um ponto que eu achei muito interessante que você trouxe, assim, caramba, pode ser que eu seja um assediador do meu colega e nem percebi. Então, que a gente possa, né, estar atento, que talvez a gente possa estar fazendo alguma pessoa sofrer, se constranger, se sentir humilhada. E aí aquela frase que eu adoro, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, que a gente possa ser exemplo de respeito dentro das organizações. Perfeito. Claro que a brincadeira, quando é engraçada para os dois, Claro. vale super a pena, melhora o ambiente. Quando é engraçada para os dois. E importante, né? Um ambiente descontraído que é coisa melhor. Todo mundo isso aí. feliz, brincando. Não é isso, Andréia? É isso, meus queridos. Obrigado, Andréia. Até a próxima segunda-feira, hein? Até. Aí, então. Andréia Salsa. Falando aqui sobre